Noite do Dia das Mães, 11 de maio de 2025, estamos aqui na ocupação do antigo DOPS, luta aqui pelo Memorial dos Direitos Humanos. Renato Campos, Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, aqui de trás da Câmara. Forte pressão para despejar aqui a ocupação? Com certeza, Frei. É um absurdo que o governo Zema decidiu fazer. Hoje, no Dia das Mães, a gente corre um risco eminente de despejo numa ação que contradiz uma outra ação da mesma instância. Da primeira instância, nós conseguimos na quarta-feira passada uma decisão de habeas corpus à ocupação, onde garantiria as visitas que a gente tem feito. E aí recebemos durante 4 dias 300 pessoas para visitar a nossa ocupação do memorial. Esse memorial que foi aberto pela força do movimento popular, do movimento de direitos humanos. E agora houve uma outra decisão que contradiz a primeira, da mesma instância, 2 juízes pensando de forma diametralmente oposta e o risco de despejo acontecendo a partir de agora. Então é de grande importância que todo mundo se mobilize em apoio a essa ocupação que tem hoje construído um momento importante de rememoração do que foi o período da ditadura militar, de denúncia dos ataques que a ditadura militar praticou e, sobretudo, a ausência de justiça de transição do Brasil que aconteceu do final da ditadura até essa teórica democracia que nós temos, pseudo-democracia que nós temos, que a gente tem hoje um momento de uma polícia vigiar um museu, vigiar o memorial, vigiar os militantes sociais, da mesma lógica que o Departamento de Ordem Política e Social, como era o DOPS, fazia na época da ditadura militar, na época do Estado Novo. Então essa é a denúncia que a gente precisa fazer, o quanto que o fato de não ter justiça de transição no Brasil faz com que hoje, em 2025, a gente tenha que lutar para ter memória de um período de repressão que a polícia militar, que o exército brasileiro praticou contra brasileiros e brasileiras que lutaram pela democracia, por uma nova sociedade. Renato, fiquei muito indignado quando ouvi falar que o governador Zema tinha entrado judicialmente requerendo a liminar de reintegração de posses, que é fazer o despejo. Falei, gente, pelo amor de Deus, o governador Zema, desde o primeiro dia aqui da ocupação, 1º de abril, deveria ter vindo e abraçado e beijado os pés de todo mundo que está aqui, porque está querendo contribuir para que, de fato, se implante e funcione para valer esse memorial, mas eles continuam seguindo na tática de apagar a memória, E fiquei mais indignado ainda quando eu vi a decisão do juiz de primeira instância, chamado Rogério, uma decisão totalmente injusta, absurda. Não ouviu o Ministério Público, está desrespeitando totalmente aquela decisão do Supremo Tribunal Federal na tal da DPF 828, que diz que não pode ter despejo sem processo de negociação, tem que passar por uma comissão de conciliação do Tribunal de Justiça, tem que ser justo, que é uma central de conciliação. E aí o juiz manda despejar em 48 horas. Absurdo, né? Completamente absurdo, ainda mais considerando que é uma decisão que contém várias mentiras. E se uma decisão judicial contém mentira, é uma decisão ilegal. Porque está, inclusive, na decisão desse mesmo juiz, dizendo que nós não quisemos reunir com o governo. Ora, essa é a primeira reivindicação que nós fizemos no 1º de abril. Foi dizer, existe uma comissão de direitos humanos, dos movimentos sociais, que querem sentar, reunir com a SEDESE, para a partir daí a gente decidir o que vai ser feito nesse museu e, em consonância com a SEDESE, fazer a gestão desse memorial. Abrir o memorial, não ficar parado 8 anos, como ficaram durante esses 8 anos que o governo Zema abandonado. A gente teve que tirar os ratos, os morcegos, tudo que estava abandonado esses anos todos aqui, a gente conseguiu limpar, organizar e receber as pessoas. E a nossa reivindicação era conversar com a SEDESE. Nós fomos até lá e não nos receberam. Entregamos uma contra-notificação, porque eles vieram com uma notificação extrajudicial. Entregamos ela presencialmente na sede da SEDESE. Vocês foram lá na cidade administrativa? Fomos lá na cidade administrativa, pegamos aquele elevador que não funciona, não fomos recebidos. Pela secretária que passou por nós. A gente ficou 1h30 esperando até disserem que não iam receber, que não iam nem protocolizar o documento que a gente levou. E isso agora, na quarta-feira passada. E mesmo assim o juiz faz uma decisão mentirosa dizendo que a gente não quis reunir. Veja, mais uma vez, toda vez que a gente tem a oportunidade, o Frei cobriu muito bem aqui a ocupação do memorial, quando a imprensa vem aqui, a gente vai dizer o seguinte: precisamos reunir
reunir com a SEDESE, precisamos reunir com o governo. E a gente quer, na verdade, algumas explicações. Onde foram parar o recurso das emendas parlamentares para construir aqui o memorial? Porque vieram algum recurso das deputadas, da Bia Cerqueira, né? Teve audiência pública promovida pela Bela Gonçalves, tudo isso está sendo feito. E a SEDESE não foi, nem na audiência pública, prestar esclarecimento concreto sobre quando vai fazer a abertura e para onde foi o dinheiro. Então a gente está, num momento aqui, fazendo uma reivindicação para abrir esse memorial e reunir com o governo. Agora, o governo não quis reunir, quis chamar a polícia, como fazia o Estado Novo do Getúlio Vargas, de uma repressão, como fazia a ditadura militar fascista que viveu durante 21 anos nesse país, torturando, matando e desaparecendo corpos até hoje. Por isso que a gente decorou, inclusive, o memorial com rostos de companheiros, de companheiras que estão desaparecidos até hoje. Essa é a política do governo Zema. E esse que é uma questão que a gente quer mostrar para a sociedade, né? Reproduz a política repressiva do Estado ditatorial, da ditadura militar, que durou nesse país durante 21 anos e depois disso nada foi revisto. A justiça de transição não aconteceu. O que é a justiça de transição? Rever os crimes que a ditadura militar praticou contra a população, onde o inimigo éramos nós. Continua a mesma lógica. Chama a polícia para nós. Mas e para os carros que o governo abandonou? 3 carros parados. O que foi feito disso? Houve uma prevaricação do governo e não há nenhuma ação sobre isso. A gente já está dizendo isso há muito tempo também, porque quando a gente entrou, além de ratos e morcegos, tinham 3 carros que o governo não quis destinar para redes suas, como estava ordenado pelo governo federal. Então o governo Zema está repleto de ilegalidades e essa decisão de despejo mantém essas ilegalidades. É por isso que nós estamos aqui hoje, nesse memorial, e vamos resistir nesse memorial. Não vamos arredar pé daqui, porque isso vai ser a nossa história, a nossa memória, e sobretudo temos que honrar os companheiros e as companheiras que tombaram nesse prédio. E é por eles também que nós estamos aqui, porque essa história não termina agora. E a Polícia Militar sendo mantida 24 horas aqui sitiando a ocupação? Exatamente, desde o 1º de abril a polícia não saiu daqui da porta. A gente também quer saber quanto que é gasto do recurso público para manter uma viatura, várias motos, vários policiais, 11 horas em pé, parados aqui, né? Vários praças sendo ordenados por oficiais que estão em lugares de luxo, enquanto os praças estão aqui tomando sol, tomando chuva, tomando frio, madrugada inteira. Não sei qual é a razão disso. Qual que é a razão efetiva disso? Porque o que a gente quer fazer é um memorial. A gente quer que as pessoas conheçam a história da ditadura militar, que a gente consiga vivenciar o que o prédio, que é de sítio aberto, ou seja, ele autoexplicativo do que tudo que aconteceu nesse prédio, a gente quer que isso, que a população venha, conheça e etc. Então a gente, mais uma vez, a polícia cercando o prédio e, na nossa opinião, completamente desnecessário. Se fosse um governo democrático e até republicano, se fosse um governo assim, baseado aí do que foi feito na Constituição de 88, a gente teria conversado com o governo e estaríamos fazendo já as visitações. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido com o governo Zema. Renato, para terminar, o oficial de justiça já veio aqui notificar que a ocupação, o juiz mandou despejar em 48 horas? Eu não tenho conhecimento da intimação. Inclusive, no processo que a gente teve acesso, eu estou indiciado e não teve nenhuma ação, assim, não recebi essa intimação. Nós ficamos sabendo... O réu, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas do MLB, isso né? que eu ia dizer, o réu é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, que também não está responsável por essa ocupação. Prestou solidariedade, como tantos outros movimentos, partidos políticos e organizações, desde o 1º de abril. Mas também não são eles que fizeram não são os responsáveis pela ocupação. Então a gente não tem o reconhecimento, mas o que a gente tem é o que existe esse processo. E só de existir o processo já é um tremendo absurdo, porque já existe uma outra decisão dizendo do habeas corpus, que a polícia não pode ter uso de força, e na minha opinião, o uso de força é ficar aqui na porta parado, com viatura, com moto, com uma série de coisas para cercear a entrada da população que deveria estar aqui, conhecer a história e vivenciar todo esse processo para discutir o que é a democracia de fato nesse país. Renato, mas estamos correndo o risco de amanhã de madrugada, segunda-feira, dia 12 de maio, a tropa de choque chegar aqui e fazer o despejo. Temos que convocar o povo? Justamente, temos que convocar, porque a gente vê o absurdo, vê o desrespeito às leis que esse governo tem feito, então a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Então estamos aqui hoje, Dia das Mães, no memorial, e vamos continuar aqui até o dia de amanhã, até depois e até quando for necessário, para garantir que esse prédio seja de fato um memorial
dirigido pelos movimentos populares, pelos movimentos de direitos humanos, para que a gente consiga mostrar efetivamente para a população que esse prédio não deve ser uma cadeia, como foi durante o período da ditadura militar e até depois da ditadura também, fazendo tortura depois também, mas que deve ser um memorial para relembrar o que aconteceu, para que nunca mais aconteça. Então, assim, tem que vir pessoas aqui, quem visitou, foram 300 pessoas em 4 dias, várias outras pessoas que quiseram visitar e a gente conseguiu abrir uma parte para entrar à noite, a gente vai reabrir inclusive as visitações a partir do dia 14 de maio agora. A gente vai receber novamente visitas, já estão com o Google Forms lá no nosso Instagram da nossa ocupação. Então o que a gente pede é que todo mundo venha, se solidarize, porque não é pela nossa memória, é pela sociedade brasileira como um todo, latino-americana como um todo, que vivenciou esses períodos de ditadura militar, para poder explorar ainda mais as riquezas do nosso povo e entregar para um punhadinho de gente, e é essa política que o governador tem feito. Então a gente precisa dessa solidariedade. Quem puder vir hoje, quem puder vir aí na segunda-feira, nesses dias, vir aqui na porta, vir aqui entrar, conhecer o prédio, vivenciar esse processo, porque esse memorial não vai ser aberto sem luta. E é por conta dessa luta que nós temos que fortalecer para abrir esse memorial. Renato, parabéns pela luta. Eu aproveito para dizer que eu nos últimos anos foi conhecer essa casa de horrores, de tortura aqui no pleno centro de Belo Horizonte, e eu sugiro, acho que toda pessoa que mora em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Minas Gerais, se possível, em todo o Brasil, se possível, venha conhecer e visitar, porque é um absurdo aqui no centro de Belo Horizonte ter acontecido durante quase 50 anos, durante a ditadura militar, antes e depois, né? Sala de tortura aqui com parede de mais de 1 metro de largura, impermeabilizada, porque a vizinhança estava escutando os gritos das pessoas sendo torturadas, né? Tal de igrejinha ali com piscina lá para torturar as pessoas, as celas no subterrâneo aqui escuras, um absurdo. A população tem que ver e conhecer isso, né, Renato? Com certeza. Inclusive, o grau de perversidade era muito grande. Essa igrejinha, né, que o Frei falou bem, era um lugar que, segundo os torturadores, a pessoa tinha que ajoelhar e confessar. Daí esse nome, né? Confessar então, sob tortura. Sob tortura. Ajoelhar sob tortura, confessar sob tortura. E essa era a lógica da ditadura militar, que não acabou. A gente vivencia isso na população negra, pobre, preta, de periferia. A gente vivencia isso ainda hoje. Acostumou-se na sociedade brasileira o desaparecimento. A gente já costuma ver nos ônibus, nas caixas de leite, pessoas desaparecidas. E isso acontece desde a ditadura militar e a gente está acostumado com isso. Então é um absurdo a naturalização de inúmeros desrespeitos aos direitos humanos mais básicos, né? Então a gente tem que conhecer mesmo esse memorial. As celas são frias e úmidas, independentemente da temperatura. Se é meio-dia, se é meia-noite, é a mesma coisa. Então a gente tem que ver o grau de perversidade, de maldade que essa ditadura fez, que essa penitenciária, na época da ditadura, que fazia, e depois também, como já a penitenciária feminina durante a década de 90. Então é muito importante a gente fazer essa denúncia, por isso precisa manter esse memorial aberto para a população saber o que efetivamente aconteceu. Gratidão e parabéns pela luta, Renato. Registrando aqui Frei Gilvande dentro aqui da ocupação do antigo DOPS, né? E a PM aqui mantendo cerco aqui durante 24 horas por dia. Despejo jamais. Aqui tem que se tornar o mais rápido possível um verdadeiro e autêntico memorial dos direitos humanos, aberto à visitação, que toda a população de Minas Gerais e do Brasil venha aqui conhecer os horrores da ditadura militar, da tortura. Um abraço, Frei Gilvander, e compartilhe esse vídeo para que a luta pela verdade, pela justiça continue viva. Um abraço. Nós queremos bem, nós queremos bem.